gurizada! Meu nome é Arthur Bergelt, sou professor de Geografia e estou aqui agora no Instantâneo para vermos crescimento populacional. Vamos comigo? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar crescimento populacional. E nós vamos fazer o seguinte, vamos ver dois tipos de crescimento populacional, que é o crescimento demográfico e o crescimento vegetativo. Antes, no entanto, nós vamos ver alguns indicadores demográficos necessários para entendermos melhor esses dois tipos de crescimento. Hoje, vamos falar sobre natalidade, fecundidade e mortalidade. A taxa de natalidade, ela nada mais é do que o número de nascimentos que ocorrem ao ano num país, num município, num estado. Quando eu digo que a taxa de natalidade de um país é 30 por 1000, significa que a cada grupo de 1000 pessoas ocorrerão 30 nascimentos, teoricamente. A taxa de natalidade, ela tem uma relação com o desenvolvimento e o subdesenvolvimento de um país. Geralmente, países muito desenvolvidos possuem baixa taxa de natalidade. Já países subdesenvolvidos geralmente apresentam alta taxa de natalidade. Já a taxa de fecundidade é uma taxa que indica o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Essa taxa já é mais visual, a gente consegue perceber melhor o nível de desenvolvimento e subdesenvolvimento de um país em função de indicar o número de filhos por mulher. Por exemplo, vários países africanos apresentam taxa de fecundidade superior a 5 filhos por mulher. Já países desenvolvidos, como os países da Europa Ocidental, apresentam taxa de fecundidade inferior a 2 filhos por mulher. Inferior a 2 filhos? 1,5 filho? Como vocês podem ver, tanto a natalidade quanto a fecundidade, elas apresentam uma relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. A tendência é que nações desenvolvidas tenham baixa taxa de fecundidade e baixa taxa de natalidade. E as nações subdesenvolvidas apresentem alta taxa de natalidade e alta taxa de fecundidade. Agora, a questão é a seguinte, por que as nações desenvolvidas têm natalidade tão alta e fecundidade também tão alta? Primeiro motivo, falta de informação. As pessoas não sabem como evitar filho, não conhecem métodos anticoncepcionais, então é óbvio que elas vão ter muitos filhos. Segundo, a falta de acesso a métodos anticoncepcionais. Terceiro, influência da religião. Geralmente, países muito pobres, a religião acaba influenciando bastante. Qual é a influência da religião no fato dos países pobres terem muitos filhos? É simples, pessoal. A religião encara, e não é só a religião cristã, mas outras religiões também, encaram o sexo como um método reprodutivo apenas, e não como um meio de diversão, não como um meio de passar o tempo, ou não como um meio de fazer algo muito mais importante do que ver o Big Brother. Mais um detalhe importante, pessoal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de fecundidade ideal é de 2,1 filhos por mulher. Por que 2,1? Bom, é bem fácil de entender, pessoal. Primeiro, 2 filhos substituirão o casal no futuro. Então, o casal, precisamos de 2 para fazer filhos, né? Então, esses 2 um dia não vão estar presentes na face da Terra. Quem vai substituí-los? Os filhos, que serão 2 também. Tá, mas por que 0,1 a mais? Por quê? Porque esse 0,1 compensará aquelas crianças que não chegarão à fase adulta. A taxa de mortalidade, ela é medida semelhante à taxa de natalidade. A diferença é que nós mudamos o objeto de análise deste indicador. Qual é o objeto de análise desse nosso indicador? As pessoas que morreram e não mais as pessoas que nasceram. Ela também é medida por 1000, ou seja, quando a gente diz que a taxa de mortalidade de um país é 13 por 1000, significa que a cada grupo de 1000 pessoas, 13 morrerão até o final do ano. Agora que nós já conhecemos um pouco desses indicadores demográficos vistos anteriormente, vamos agora falar então de crescimento populacional propriamente dito. Nós temos 2 tipos de crescimento da população. Um que é o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, e o outro
que é o crescimento populacional ou crescimento demográfico. O crescimento vegetativo simplesmente leva em consideração a natalidade e a mortalidade. Só que diferente desses dois indicadores, o crescimento vegetativo é um crescimento medido em percentual e não por mil. O crescimento vegetativo tende a ser mais elevado em nações subdesenvolvidas, principalmente porque a natalidade nesses países é muito alta. Já nos países desenvolvidos, o crescimento vegetativo tende a ser mais baixo, em função principalmente da natalidade ser muito baixa, mas também pela mortalidade ser mais alta. Em nações desenvolvidas, como muitas da Europa, pode inclusive ocorrer das duas taxas serem muito parecidas, indicando uma estagnação demográfica. O que leva em consideração o crescimento populacional? O crescimento populacional leva em consideração a natalidade, a mortalidade, a imigração e a emigração. Só para ficar claro, emigração com E refere-se à saída de pessoas de um lugar. Imigração com I refere-se à entrada de pessoas no lugar. Para calcularmos o crescimento populacional, precisamos calcular o crescimento vegetativo e agregar a esse crescimento vegetativo o saldo migratório. Lembrando que saldo migratório é a diferença entre imigração e emigração. Há uma tendência, lembre-se, tendência. Há uma tendência de que nos países desenvolvidos o crescimento vegetativo seja menor que o crescimento populacional. E nos países subdesenvolvidos, que o crescimento vegetativo seja maior que o crescimento populacional. Por que essa tendência? Basicamente é o seguinte: as pessoas, elas procuram lugares melhores para viver. Então, é uma tendência natural de ocorrer movimentos migratórios de países subdesenvolvidos para desenvolvidos. Logo, os países subdesenvolvidos tendem a ser países de emigração e países desenvolvidos tendem a ser países de imigração. Lembre-se, sempre tem exceções. Então tá, gurizada, agora a gente sabe muito bem como diferenciar crescimento vegetativo de crescimento populacional. Interessante também nós analisarmos o crescimento vegetativo e o crescimento populacional na dinâmica demográfica brasileira. Só que isso nós faremos num outro momento. Pronto, agora nós estamos muito preparados para enfrentar as questões do Enem e dos vestibulares nesse tema tão importante que é a dinâmica demográfica. Tchau! Método reprodutivo, apenas, e não como diversão, como passatempo, como... Faltou?